Enquanto eu observava eles se afastarem, rindo em direção ao portão de embarque, só conseguia pensar nos mais de 40 anos que trabalhei como contadora para poder dar a eles essa viagem para Porto de Galinhas, em Pernambuco. Meu filho, Sérgio, minha nora Márcia e meus netos, Lucas e Isadora, caminhavam apressados, sem nem olhar para trás. As malas ao meu lado pareciam tão pesadas quanto o nó que eu sentia na garganta. Tenho 73 anos, mas naquele momento me senti completamente sozinha. Mãe, vamos comprar um café. Espera a gente aqui com as malas. Sérgio tinha dito 20 minutos antes, e eu, como sempre, obedeci sem questionar. Mas eles não voltaram com café nenhum. Eu os vi seguindo direto para a área de embarque, rindo e mostrando os bilhetes. E documentos. Os 4, sem mim. Fiquei paralisada, vendo minha família desaparecer no meio da multidão. Eles realmente estavam me deixando para trás. De repente, o aeroporto pareceu enorme e hostil. Uma semana antes, sem querer, escutei uma conversa entre Sérgio e Márcia na cozinha. Eles achavam que eu estava vendo TV na sala, mas fui ao banheiro e ouvi tudo pelo corredor. Ela vai ser um estorvo durante a viagem, disse Márcia, com aquele tom irritado que ela sempre usava ao falar de mim. Anda devagar, se cansa. Fácil e quer parar toda hora, mesmo quando o dia mal começou. Eu sei, respondeu Sérgio num tom de resignação que doeu mais do que qualquer palavra de Márcia. Mas fazer o quê? É minha mãe. As crianças querem se divertir. Não dá pra ficar o tempo todo de olho nela. Essa viagem é pra relaxar, não pra cuidar da sua mãe como se fosse uma babá. Naquele momento, eu devia ter entrado e colocado os pingos nos is. Dizer que quem estava pagando tudo era eu, com o dinheiro que herdei da minha irmã Cecília. Que a reserva do hotel, os passeios, os traslados, tudo estava no meu nome, porque eu banquei cada centavo. Queria surpreendê-los em Porto de Galinhas, quando fossem tentar pagar alguma coisa e descobrissem que já estava tudo quitado. Mas fiquei calada. Engoli o orgulho, como já tinha feito tantas outras vezes. Minha vida nem sempre foi assim. Trabalhei mais de 40 anos como contadora-chefe numa importadora. Lidava com números, responsabilidades e coordenava uma equipe de 5 pessoas. Meu marido, Aníbal, e eu construímos uma vida confortável, sem luxos, mas também sem apertos. Quando ele morreu, 5 anos atrás, algo em mim se apagou. Não foi só a perda do companheiro de vida. Foi como se, junto com ele, eu tivesse perdido meu lugar no mundo. Aos poucos, meu filho e a família dele começaram a me tratar de outro jeito. Primeiro foram detalhes sutis. Me interrompiam. Olhavam para o relógio enquanto eu falava ou apenas assentiam, sem realmente ouvir. Depois vieram os palpites, como se eu tivesse desaprendido a tomar decisões. Mãe, não dirige à noite. Com a sua idade, é perigoso. Neuza, esse programa é complicado. Melhor assistir a uma novela. Vó, tem certeza que sabe mexer no celular? Se quiser, eu te ajudo. E eu, para não ser um peso, para não virar aquela velhinha incômoda, sorria. E concordava. Fui ficando cada vez menor, mais invisível, enquanto eles ocupavam todo o espaço da minha vida, decidindo o que eu podia ou não fazer. Quando Cecília faleceu e me deixou uma herança modesta, vi ali a chance perfeita de me reaproximar da família. Uma viagem em família. 7 dias num resort à beira-mar. Sérgio sempre dizia que queria mostrar o Caribe às crianças, mas a hipoteca e os custos da escola nunca permitiram. Lembro perfeitamente do dia em que fiz a proposta. Preparei um jantar especial. Lasanha feita por mim, a preferida de todos. Lucas e Isadora comiam animadamente, comentando algum programa de TV. Sérgio mexia no celular e Márcia falava sobre uma reunião de pais que teria na semana seguinte. Estava pensando, disse eu, assim que se fez silêncio, que a gente podia fazer uma viagem juntos nas férias. 4 pares de olhos se voltaram para mim com expressões de surpresa. Viagem? Perguntou Sérgio, largando o celular. Para onde, mãe? Porto de Galinhas. Respondi, e vi os olhos dos meus netos brilharem. Tenho uma reserva guardada.
Podemos ficar num hotel bom, conhecer as praias, visitar as ruínas. Porto de Galinhas, exclamou Isadora aos 15 anos, empolgada com a ideia de tirar fotos para as redes sociais. Seria incrível. Mas, mãe... Sérgio interveio com aquele tom condescendente que ele passou a usar comigo ultimamente. Porto de Galinhas é longe, é quente, tem que andar bastante. A senhora tem certeza de que dá conta? Eu não sou inválida, meu filho, respondi, mantendo o sorriso. Ainda ando muito bem e não me incomodo com calor. Cecília me deixou um dinheiro e quero usar para criar memórias com vocês. Não contei que já tinha conversado com meu médico e recebido o aval para viajar. Nem que estava fazendo caminhadas no parque para ganhar mais resistência. E muito menos que já tinha pago o pacote inteiro. Bom, se a senhora tem certeza, disse Sérgio, olhando para Márcia, que forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Nos dias seguintes, fiquei entre o entusiasmo e a ansiedade. Lucas e Isadora falavam sem parar da viagem, mas percebi os olhares trocados entre os pais, quando achavam que eu não estava vendo. Uma noite, procurando um casaco no armário, encontrei um folheto do resort deixado em cima da minha mesa. Nas margens, anotações feitas por Márcia. Muito longe da praia para a Neuza. Passeio inadequado para a idade dela. Nesse dia, pode ficar no hotel. Me senti como uma criança que teve o caderno de recados vasculhado. Eles estavam planejando a viagem pelas minhas costas, decidindo onde eu podia ir e onde não podia, o que podia ou não fazer, sem me consultar, como se eu fosse um estorvo a ser administrado durante as férias. Nas semanas que antecederam a viagem, vi meu espaço nos planos ir encolhendo. A Neuza pode ficar descansando enquanto vamos ao cenote, ouvi Márcia dizendo, no telefone. Ela não vai querer ir nesse passeio, é muito cansativo, disse Sérgio às crianças, e eu seguia em silêncio, sonhando com o momento em que revelaria a surpresa, que tudo tinha sido pago por mim. Na véspera da viagem, arrumei a mala com cuidado, protetor solar, chapéu de aba larga, meus remédios para a pressão, roupas confortáveis e bonitas, e um maiô novo que comprei especialmente para a ocasião. Nada ousado, claro, mas também nada daquelas sugestões da Márcia, que queria que eu usasse algo mais apropriado para minha idade. Na manhã da viagem, Sérgio passou para me pegar às 5 horas. Quando entrei no carro, Lucas e Isadora estavam sonolentos no banco de trás e mal me cumprimentaram. Márcia me deu um beijo distraído na bochecha, sem tirar os olhos dos documentos. Mãe, trouxe os remédios, os documentos, o seguro-saúde? Perguntou Sérgio, como se eu fosse incapaz de lembrar do básico. Tá tudo aqui, meu filho. Respondi com calma. Não é a primeira vez que eu viajo, mas faz tempo que a senhora não voa. E agora tudo mudou. Tem que tirar eletrônicos, separar líquidos. Eu sei, Sérgio. Trabalhei até 8 anos atrás. Fazia viagens a trabalho com frequência. Lembrei. Mas ele já não me escutava, concentrado no trânsito. Chegamos ao aeroporto, e a dinâmica familiar se escancarou. Sérgio tirou as malas. Márcia organizava os filhos. Me entregaram minha malinha de rodinhas e ficaram esperando, impacientes enquanto eu conferia tudo. Fizemos o check-in e fomos para a área do café antes da segurança. Foi ali que Sérgio olhou o relógio e disse: Mãe, vamos comprar um café. Espera a gente aqui com as malas. E lá fiquei eu, sentada ao lado da bagagem, vendo minha família desaparecer entre os viajantes. Não foi distração. Eles não se esqueceram de mim. Eles me deixaram para trás. De propósito. A verdade me atingiu como um tapa no rosto. Eles nunca quiseram que eu fosse. A viagem que eu planejei com tanto carinho e paguei com meu dinheiro virou desculpa para me descartar. As lágrimas vieram, mas me recusei a deixá-las cair. Não ali. Não naquele momento. Uma comissária de bordo, Patrícia, passou por mim. Me olhou com preocupação. Está tudo bem, senhora. Posso ajudar em algo? Estive a ponto de contar tudo. Abrir meu coração para aquela estranha de uniforme impecável e sorriso treinado. Mas algo reacendeu dentro de mim. Uma faísca de dignidade
que parecia apagada há muito tempo. Não, obrigada. Eu estou bem. Respondi, endireitando as costas. Só estou esperando o meu voo. A comissária de bordo assentiu com a cabeça e seguiu adiante, enquanto eu continuei olhando para o painel de embarques. O voo para Porto de Galinhas, onde minha família acabara de embarcar, sairia em 30 minutos. O próximo só sairia dali a 3 horas. Peguei o celular e disquei o número da agência de turismo onde reservei o pacote. Bom dia. Viagens. Horizonte. Aqui é a Valéria. Em que posso ajudar? Disse uma voz simpática do outro lado da linha. Bom dia, Valéria. Aqui é a Neuza Barros. Eu reservei um pacote familiar para Porto de Galinhas, com embarque hoje. Sim, dona Neuza. Estou vendo aqui sua reserva no sistema. Houve algum problema? Olhei para o portão de embarque, por onde minha família havia desaparecido, e soltei um suspiro profundo. Não é bem um problema. Só preciso fazer algumas alterações. Nos 20 minutos seguintes, reorganizei toda a viagem. As reservas continuaram no meu nome, mas mudei alguns detalhes importantes. Ao desligar, senti uma paz estranha. Não era aquela paz resignada que eu já conhecia bem. Era a calma de quem, finalmente, assumiu as rédeas da própria vida. Fui até o balcão da companhia aérea e comprei uma passagem para o próximo voo com destino a Porto de Galinhas. A atendente perguntou se eu viajaria sozinha, e pela primeira vez em muito tempo, respondi com um sorriso genuíno. Sim, vou sozinha, e estou me sentindo maravilhosa com isso. Enquanto aguardava o embarque, conferi o celular. Havia 3 chamadas, perdidas do Sérgio, e várias mensagens perguntando onde eu estava, dizendo que não conseguiam me encontrar e que o avião estava prestes a decolar. Não respondi. Em vez disso, mandei uma única mensagem. Aproveitem a viagem. Nos vemos em Porto, de Galinhas. Desliguei o telefone e fui até a cafeteria. Pedi um cappuccino e um croissant. Pequenos prazeres que eu já não me permitia há tempos, porque a Márcia sempre comentava sobre meu peso e o Sérgio sobre a minha pressão. Enquanto saboreava cada pedaço, comecei a planejar mentalmente os próximos dias. Eu não estava ali para estragar a viagem da minha família. Não ia acusá-los nem tentar fazê-los se sentirem culpados, embora eles merecessem. Isso só daria a eles o poder de ditar também essa experiência. Eu tinha planos bem melhores. Se minha família achava que eu era um estorvo nessa viagem, logo veriam o quanto estavam enganados, mas não da forma que imaginavam. Sorri sozinha, enquanto terminava o café. Pela primeira vez em muitos anos, me sentia dona da minha vida e das minhas decisões. A Neuza, a contadora independente e segura de si que fui por décadas, finalmente despertava depois de um longo sono, e ela tinha muitos planos para Porto de Galinhas, com ou sem a família. Quando o avião começou a descer rumo a Porto de Galinhas, senti um friozinho na barriga. Não era medo, mas uma emoção que há muito eu não sentia. Liberdade. A comissária passou recolhendo os copinhos de suco e me lançou um sorriso gentil. Primeira vez em Porto de Galinhas, senhora? Sim, respondi, sorrindo de volta. Primeira vez, mas tenho o pressentimento de que vai ser inesquecível. O aeroporto de Porto de Galinhas estava lotado de turistas animados e guias oferecendo excursões. Peguei minha mala e segui as placas para a saída internacional. Parei por um momento para ligar o celular. 15 chamadas perdidas do Sérgio e mais de 20 mensagens. Ignorei todas e procurei o balcão da agência com as informações do transfer. Enquanto esperava no local indicado, observei famílias reunidas, grupos de amigos rindo alto, casais se abraçando. Por um instante, o peso da solidão bateu. Pensei, se não deveria ligar para o Sérgio, explicar tudo, dar mais uma chance, mas aí me lembrei das palavras que ouvi, de como me deixaram no aeroporto como se eu fosse uma bagagem esquecida. Minha decisão se fortaleceu. Um homem se aproximou com uma plaquinha. Senhora Neuza Barros. Senhora Barros, sou o Lucas, seu motorista. Bem-vinda a Porto de Galinhas. Obrigada, Lucas. Respondi, aliviada com a simplicidade do encontro.
Estou pronta para ir ao hotel. Só uma dúvida, senhora. Aqui consta que a reserva é familiar. Sua família chegou antes? Sim, respondi. E era verdade. Durante o trajeto, Lucas se revelou um guia entusiasmado. Falou das praias de Cupe e Muro Alto, do farol de Porto de Galinhas, do Pontal de Maracaípe e dos melhores lugares para comer. Se a senhora gostar de algo... Mais tranquilo, recomendo a ilha de Santo Aleixo. Água cristalina, paisagens lindas e um pôr do sol de tirar o fôlego, disse, olhando pelo retrovisor. Tranquilo? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Lucas ficou um pouco sem graça. Quero dizer, para quem aprecia a beleza sem o barulho dos clubes noturnos. Sorri, apreciando sua sinceridade. Ilha de Santo Aleixo parece perfeita. Também gostaria de visitar Maragode. Excelente escolha. Temos um tour especial com guias profissionais e tempo suficiente para aproveitar tudo com calma. E se eu preferir um ritmo normal? Perguntei, lembrando das críticas da minha família sobre minha suposta lentidão. Lucas me olhou surpreso. Claro, temos opções para todos os estilos e energias. Aquele pequeno diálogo reforçou minha convicção. Ali, ninguém me conhecia. Ninguém tinha expectativas sobre o que uma mulher de 73 anos pode ou não fazer. Eu era uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas cores. Ao chegarmos ao resort, o contraste entre o calor do litoral e o ar-condicionado do saguão me envolveu como um carinho. Enquanto esperava na recepção, ouvi vozes familiares, irritadas e alteradas. Sérgio e Márcia discutiam com a recepcionista a poucos metros de mim. Deve haver algum engano, insistia Sérgio. Reservamos 2 quartos conjugados no nome de Sérgio Barros. Sinto muito, senhor, mas não encontramos essa reserva no sistema, respondeu a atendente com profissionalismo. Tem certeza de que é este hotel? Você tem o número da confirmação? Márcia fuçava o celular aflita. Eu vi a confirmação no e-mail, tenho certeza, repetia. Meus netos Martina e Isadora estavam largados nas poltronas próximas, entediados e cansados. Isadora foi a primeira a me notar. Vovó? Exclamou surpresa. O que você está fazendo aqui? Como chegou? Sérgio e Márcia se viraram ao mesmo tempo. Seus rostos mostravam uma mistura de surpresa e culpa. Mãe, murmurou Sérgio. A gente te procurou no aeroporto inteiro. Não sabíamos onde você estava. Peguei o voo seguinte. Respondi com calma, aproximando-me da recepção. Boa tarde. Tenho uma reserva no nome de Neuza Barros. A funcionária digitou no computador e sorriu ao encontrar a informação. Claro, senhora Barros. Estávamos esperando a senhora. Tudo está pronto para você e sua família. 2 suítes de frente para o mar, sistema all inclusive, além das excursões já agendadas. Sérgio e Márcia trocaram olhares confusos. Deve haver algum engano, murmurou Márcia. Nós ainda nem pagamos nada. Não há engano, interrompi com serenidade. Fui eu quem fez a reserva. Eu paguei por tudo. Era uma surpresa. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma faca. A recepcionista, percebendo o clima, se afastou discretamente para buscar as chaves. Você pagou tudo? Perguntou Sérgio depois de um momento. Com que dinheiro? Com o dinheiro da herança da Cecília, respondi. Quis dar a vocês férias especiais, criar boas lembranças em família. Por isso sugeri essa viagem. Márcia levou a mão à boca, sem saber o que dizer. Os olhos dela brilharam de repente. Neuza, a gente não sabia. Pensamos que... Eu sei exatamente o que vocês pensaram. Interrompi firme, mas sem hostilidade. Ouvi quando falaram sobre como seria viajar comigo. Me chamaram de peso, morto, cogitaram me deixar no hotel enquanto aproveitavam a viagem e, no fim, me abandonaram no aeroporto. Minhas palavras caíram como pedras num lago, provocando ondas de vergonha em seus rostos. Sérgio abriu a boca para responder, mas a recepcionista voltou com as chaves e alguns envelopes. Aqui estão, dona Barros. As chaves dos quartos,
os vouchers das refeições e estes envelopes com as informações dos passeios que a senhora reservou. Obrigada, respondi, pegando tudo com calma. Entreguei a Sérgio uma das chaves e um dos envelopes. Este é o quarto da família. E isso aqui é para vocês. Sérgio pegou o envelope com as mãos trêmulas e o abriu. Dentro havia vouchers para 3 passeios, um dia no Parque Aquático de Carneiros, um passeio de catamarã e uma visita a Maragogi AL. E a senhora, mãe? Vai ficar onde? Perguntou ele sem saber como agir. No meu quarto, respondi mostrando a outra chave. E com meus próprios planos. Levantei o segundo envelope com meus passeios, Muro Alto e Praia de Cupe. Mas você não vai com... a gente? Perguntou Isadora, visivelmente desapontada. Querida, cada um deve aproveitar as férias ao seu próprio ritmo, expliquei com delicadeza. Você e o Sérgio são um casal jovem. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Mãe, por favor, insistiu Sérgio. Deixa a gente se explicar. Não foi bem assim. Não há o que explicar. Interrompi. Não estou brava, Sérgio. Só quero que todos aproveitem a viagem que paguei com tanto carinho. Peguei minha mala e fui em direção aos elevadores, deixando minha família em silêncio, visivelmente atônita. No meu quarto, fui recebida por uma vista deslumbrante do mar de Porto. Sentei-me na cama e, olhando o azul infinito do oceano, chorei pela primeira vez em muito tempo. Mas não eram lágrimas de tristeza ou autopiedade. Eram de libertação, de alívio, de deixar para trás anos de silêncio e resignação. Naquela noite, jantei sozinha num dos restaurantes do resort. Escolhi com cuidado um conjunto de linho coral que havia comprado especialmente para a viagem. O maître me conduziu a uma mesa perto da janela, com vista para a praia iluminada por tochas. A senhora está esperando alguém? Perguntou ele, enquanto ajeitava o guardanapo. Sorri com serenidade. Hoje à noite, minha companhia sou eu mesma. Durante o jantar, vi minha família do outro lado do salão. Sérgio olhava para mim de tempos em tempos. Márcia brincava nervosa com o garfo e as crianças cochichavam entre si. Não fiz nenhum gesto para chamá-los, e eles também não se aproximaram. O espaço entre nós era necessário, pelo menos, por enquanto. Na manhã seguinte, acordei com o canto dos pássaros tropicais. Tomei café na varanda do meu quarto e me preparei para o passeio até a praia de Muro Alto. No saguão, enquanto esperava o guia, conheci um grupo de turistas da minha faixa etária. Você também vai para Muro Alto? Perguntou uma senhora, de cabelos prateados e sorriso gentil. Vou sim, sou a Neuza, do Brasil. Respondi, apertando a mão dela. Eu sou a Marta, do Chile. É minha primeira vez em Porto de Galinhas. A nossa também, disse um senhor mais velho, apresentando-se como Francisco, marido da Marta. Nossos filhos nos deram essa viagem de presente de aniversário de casamento. Que sorte! Comentei. É maravilhoso quando os filhos valorizam o tempo ao nosso lado. Na verdade, respondeu Marta rindo, eles nos deram a viagem para poderem ficar em casa cuidando dos netos. Todo mundo saiu ganhando. Durante a travessia de balsa até Muro Alto, conheci os outros integrantes do grupo. 2 amigas aposentadas da Argentina, um casal da Espanha e uma viúva canadense que viajava sozinha há anos. Cada um tinha sua história, e ninguém parecia se importar com o ritmo mais lento ou com as pausas frequentes. A praia era tão linda quanto Lucas havia descrito. Águas cristalinas de um azul inacreditável, areia branca como açúcar e uma paz encantadora. Nosso guia, um jovem maia chamado Miguel, ajustava o ritmo do passeio às nossas necessidades, sem fazer com que ninguém se sentisse em desvantagem. Aqui, nós valorizamos a sabedoria dos mais velhos, explicou ele quando o agradeci. Na minha cultura, vocês seriam conselheiros, guardiões do conhecimento. Aquelas palavras tocaram fundo em mim, enquanto eu nadava nas águas quentes de Porto de Galinhas, protegida por um chapéu de aba larga e protetor solar. Pensei em quando deixei de ser respeitada pela experiência e passei a ser vista como um fardo para minha família,
Nos dias seguintes, criei uma rotina que me preenchia de alegria. Tomava café com meus novos amigos, participava de passeios ou atividades e depois relaxava na praia ou na piscina. À noite, jantávamos juntos, compartilhando histórias do dia. Às vezes, via minha família de longe. Sérgio com as crianças na piscina, Márcia tomando sol na praia. Pareciam estar se divertindo, mas eu notava certa tensão entre eles. Várias vezes, vi Sérgio me observando de longe, como se quisesse se aproximar, mas hesitasse. No quarto dia, decidi fazer uma aula de salsa na beira da piscina. Nunca fui boa dançarina, mas o instrutor, um cubano carismático chamado Javier, me fez sentir como a própria Célia Cruz. Assim, Neuza, rebola, ritmo não tem idade, exclamava ele com entusiasmo. Eu seguia seus passos com mais empolgação do que precisão. Estava tão concentrada em acompanhar que nem percebi quando meus netos começaram a me assistir do outro lado da piscina. Foi só depois que a aula terminou. Vó, eu não sabia que você dançava assim, disse Isadora, se aproximando. Nem eu sabia, respondi rindo, enxugando o rosto com uma toalha. O papai contou que foi você quem pagou toda a viagem, disse Lucas, com um tom tímido incomum para ele, geralmente tão seguro. E a gente não foi muito legal com você, completou Isadora, com a sinceridade dos seus 15 anos. A gente sente muito, vó. Olhei para eles. Seus rostos jovens estavam cheios de arrependimento sincero. Senti parte da minha rigidez se dissolver. Vocês não foram maus, só imprudentes, disse com ternura. Às vezes a gente esquece de enxergar de verdade quem está bem na nossa frente, principalmente quando conhece a pessoa a vida toda. A gente te viu com seus novos amigos, continuou Isadora. Você parece outra pessoa, mas você mesma. É porque aqui eu posso ser eu, sem os rótulos que vocês colocaram em mim. Vó, a gente pode passar um tempo com você? Perguntou Lucas. Amanhã vamos para Maragode. Eu adoraria ir com vocês, respondi finalmente. Se vocês tiverem certeza de que não vou andar devagar demais. Os dois abaixaram os olhos, um pouco sem jeito. A gente vai no seu ritmo, vó, garantiu Isadora. Juro que naquela noite, durante o jantar com meus novos amigos, contei sobre o convite dos meus netos. Você precisa ir, mulher, exclamou Marta. Maragode é maravilhosa, e é uma chance de se reconectar com sua família. Mas não deixe que te forcem a seguir o ritmo deles, alertou Francisca. Você conquistou sua independência. Não a perca de novo. Talvez dê para aproveitar o melhor dos dois mundos, sugeriu Sara, uma viúva canadense que entendia bem o valor de manter seu espaço mesmo estando com a família. A excursão a Maragode foi uma revelação para todos nós. Me preparei com cuidado. Tênis confortável, chapéu, água e um caderninho, onde anotei os lugares que queria visitar. Para minha surpresa, Sérgio e Márcia fizeram o mesmo. Temos muitos lugares para explorarmos. São Miguel dos Milagres, piscinas naturais de Taoca, Caminho de Moisés, piscinas naturais, etc. A gente estudou um pouco ontem à noite, explicou Sérgio, vendo minha expressão surpresa. Queríamos estar preparados para responder qualquer dúvida que você tivesse. Gui, o guia turístico, ficou tão impressionado com o que sabíamos que me pediu para compartilhar algumas curiosidades com o grupo. E ali, sob os olhares surpresos dos meus netos, virei uma espécie de guia improvisada. Eu não sabia que a vovó sabia tanta coisa, cochichou Lucas. Há muita coisa que vocês não sabem sobre mim. Respondi sem mágoas, mas ainda dá tempo de mudar isso. Durante o almoço, num restaurante com vista para as ruínas, tivemos nossa primeira conversa sincera em muitos anos. Me perdoa por ter te tratado como alguém incapaz, mãe, disse Sérgio, com a voz embargada. Fiquei tão focado no que você já não conseguia fazer, que esqueci de ver tudo o que ainda é capaz de realizar. E eu me arrependo de ter sido tão rígida, completou Márcia, me surpreendendo com sua sinceridade. No fundo, acho que senti um pouco de inveja de você. Inveja de mim? Perguntei surpresa. Da sua relação com o Sérgio e com os netos?
da sua segurança, até da forma como você está envelhecendo com tanta dignidade. Talvez eu tenha tentado te diminuir para me sentir melhor. Fiquei sem palavras. Nunca tinha visto Márcia tão humana, tão vulnerável. Todos nós cometemos erros. Falei por fim. Eu também. Devia ter falado mais, mostrado o que sentia, em vez de guardar tudo e me calar. Nos dias que se seguiram, encontramos um equilíbrio delicado, mas satisfatório. Pela manhã, eu passava o tempo com meus novos amigos. À tarde, com a família. E às vezes estávamos todos juntos, um grupo diverso, mas em sintonia. Meus netos descobriram que pessoas mais velhas contam histórias fascinantes. Meus amigos adoraram a energia jovem de Lucas e Isadora. Na última noite em Porto de Galinhas, o hotel organizou uma festa na praia. Mesas na areia, tochas acesas, música suave ao fundo. Vesti meu melhor vestido, um azul turquesa que combinava com o mar, e me juntei à família e aos amigos à mesa. Quero fazer um brinde, disse Sérgio, erguendo a taça. A minha mãe, Neuza, que nos deu mais do que uma viagem, nos deu uma lição de dignidade e coragem. E aos novos amigos, completou Márcia, que nos mostraram o valor da sabedoria que só os anos trazem. As taças se encontraram. Os sorrisos iluminaram os rostos à mesa, e eu pensei na reviravolta dessa viagem. O que começou com uma dor silenciosa virou um renascimento. Em que está pensando, mãe? Perguntou Sérgio, percebendo meu olhar distante. Que às vezes a vida nos dá uma segunda chance de nos redescobrirmos. Respondi, com um sorriso calmo. Eu não precisei de brigas ou grandes dramas para ser valorizada. Só precisei aprender a me valorizar primeiro. Javier, o instrutor de salsa, se aproximou da mesa e me estendeu a mão. Última aula de salsa da semana, dona Neuza. Me concede essa dança? Olhei para minha família, esperando ver reprovação. Mas só vi apoio. Vai, vó! Gritou Isadora. Mostra para eles como se faz. E ali, sob as estrelas do céu, eu dancei como não dançava há décadas. A cada passo e giro, sentia o peso das inseguranças e da falsa humildade se dissolver. Eu era novamente Neuza, contadora respeitada, mulher independente, pessoa valiosa. Como sempre fui. Na volta ao hotel, Sérgio segurou minha mão como fazia quando era criança. Eu te amo, mãe. E prometo que quando voltarmos para casa, tudo vai ser diferente. Eu sei, meu filho. Respondi apertando sua mão. Porque eu também vou ser diferente. Na manhã da partida, nos reunimos no saguão para o traslado ao aeroporto. Desta vez, sem malas esquecidas ou desculpas para evitar despedidas. Fomos juntos, animados, relembrando momentos e planejando o futuro. A gente devia fazer isso todo ano, sugeriu Lucas. Uma viagem em família para um lugar novo. Ótima ideia, concordou Márcia. Mas da próxima vez, todo mundo vai dividir os custos. Justo, né? No aeroporto, enquanto esperávamos o voo, meus novos amigos vieram se despedir. Você virou uma inspiração para a gente, Neuza, disse Marta me abraçando. Mostrou que nunca é tarde para conquistar respeito, que a verdadeira juventude está na atitude, não no calendário. Isso aí, piscou Francisca. Trocamos telefones e promessas de manter contato. Sara até sugeriu uma viagem juntas para a Europa no ano seguinte, uma ideia que deixei em aberto, como uma possibilidade tentadora. Já dentro do avião, sobrevoando o azul profundo do mar, de Porto, pensei na ironia dessa viagem. Eu havia planejado uma surpresa para minha família, mas a verdadeira surpresa aconteceu comigo. Descobri que ainda tinha forças para me reinventar e redescobrir meu lugar no mundo. Às vezes, pensei, observando as nuvens passando sob as asas do avião. A gente precisa se perder completamente, para poder se encontrar de novo. E às vezes o que parece o fim pode ser o começo da liberdade mais bonita de todas. Se essa história te tocou, te convido a se inscrever aqui no canal. Compartilho histórias de mulheres que reencontram sua força nos momentos mais difíceis. Ative as notificações para não perder nenhuma delas. Te espero no próximo relato. Agora me diz:
Você já se sacrificou por alguém que depois te tratou como um peso? O que você faria se descobrisse que sua própria família armou para te abandonar? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10. Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.